Ninguém esperava por isso. Um dos casais mais comentados e admirados da internet brasileira acaba de colocar um ponto final em sua história, e da forma mais inesperada possível. Zé Felipe e Virgínia Fonseca, que construíram uma família, aos olhos do público, anunciaram o fim do casamento em um vídeo conjunto que parecia, à primeira vista, sereno e bem resolvido. Segundo eles, a decisão foi madura, pacífica e motivada pela suposta falta de química. Mas será mesmo que a explicação é tão simples assim? Bastaram poucas horas para que o clima de paz fosse substituído por uma avalanche de especulações e revelações que ninguém estava preparado para ouvir. O que era para ser um término amigável começou a se transformar em um escândalo recheado de acusações, mágoas e traições. E o que mais chamou atenção foi o silêncio ensurdecedor de alguns membros da família e a fúria inesperada de outros. Por trás das câmeras, declarações bombásticas começaram a vazar, colocando em xeque a narrativa de tranquilidade apresentada pelo casal. Afinal, o que realmente aconteceu por trás desse adeus repentino? O que Zé Felipe e Virgínia estão tentando esconder? Prepare-se, porque essa história está longe de terminar. E o que vem pela frente pode surpreender a todos. Se essa notícia já te prendeu, imagina o que vem por aí. Se inscreva no canal e ative o sininho. Nos bastidores da separação, uma voz se levantou com força e revolta. Leonardo, pai de Zé. Felipe não escondeu sua indignação com a justificativa apresentada pelo casal. Para ele, a história da falta de química não passava de um disfarce mal elaborado para esconder algo muito mais sério. Em conversas privadas com amigos próximos, que rapidamente caíram nas mãos da imprensa, o cantor sertanejo soltou o verbo. Disse que nunca engoliu a forma como tudo foi exposto ao público. Criticou duramente a ex-nora e deixou claro que não comprava a versão pacífica que estavam tentando empurrar. Leonardo foi direto ao ponto. Havia uma mentira por trás do vídeo conjunto. Segundo ele, Zé Felipe estaria apenas tentando proteger a imagem de Virgínia, mesmo depois do que ela teria feito. Mas o que exatamente ela fez? A fala do sertanejo, cheia de insinuações e críticas veladas, foi o estopim para o que muitos agora chamam de Crise Camargo 2.0. A postura explosiva de Leonardo gerou desconforto dentro da própria família, criando um clima de tensão entre pai e filho e colocando a influenciadora digital em uma posição ainda mais delicada. Para os fãs, o comportamento do cantor deixou no ar uma certeza desconfortável. Havia muito mais por trás do término do que se imaginava. E se até Leonardo, conhecido por seu temperamento reservado, quando o assunto é a vida dos filhos, decidiu falar abertamente, é porque os segredos dessa separação podem ser bem mais sombrios do que aparentam. Foi nesse clima de acusações e desconfiança que uma nova peça entrou em cena, mudando completamente o rumo da história. Uma bailarina da equipe de Zé Felipe, até então uma figura discreta nos bastidores dos shows, começou a chamar a atenção de maneira inesperada. Fontes próximas ao cantor revelaram que ele e a dançarina estariam envolvidos há meses, mantendo um relacionamento às escondidas que teria sido descoberto por Virgínia, pouco antes do anúncio da separação. Essa revelação, até então, mantida em sigilo, teria sido o verdadeiro motivo do rompimento. E não a tal falta de química que o casal tentou vender ao público. De acordo com essas mesmas fontes, Virgínia teria enfrentado uma crise emocional ao descobrir a traição e, apesar da dor, optou por uma separação pública discreta para proteger a filha e evitar um escândalo imediato. Mas o plano deu errado. A bailarina passou a ser vista com frequência nos bastidores dos compromissos profissionais de Zé Felipe, surgindo em fotos, vídeos e até stories postados por membros da equipe. A aproximação repentina reacendeu os rumores e colocou ainda mais lenha na fogueira. Os fãs começaram a investigar, vasculhar perfis, cruzar datas e tudo parecia se encaixar. A figura até então anônima agora se tornava o pivô de uma crise pública, sendo apontada como a verdadeira responsável pelo fim do casamento. E quanto mais ela aparecia, mais as suspeitas se transformavam em quase certezas. O romance proibido já não parecia tão escondido assim.
Diante da crescente exposição e do escândalo iminente, os envolvidos adotaram posturas bem diferentes. Leonardo, revoltado com a narrativa mantida por Zé Felipe e Virgínia, passou a pressionar nos bastidores para que a verdade viesse à tona. Segundo pessoas próximas, o cantor acreditava que insistir na versão pacífica da separação apenas alimentava ainda mais os boatos, dando margem para interpretações perigosas e distorções da realidade. Para ele, esconder o que realmente aconteceu era um erro estratégico e emocional. Enquanto isso, Zé Felipe optou por um silêncio absoluto. Aconselhado por sua equipe, decidiu não comentar as novas informações que vinham à tona, nem as críticas do próprio pai. Sua postura fria e distante causou estranhamento até mesmo entre os fãs mais fiéis, que esperavam uma defesa ou ao menos um posicionamento claro sobre a suposta traição. Já Virgínia, visivelmente abalada, seguiu ativa nas redes sociais, mas sem tocar diretamente no assunto. Entre postagens de rotina e sorrisos forçados, os seguidores perceberam um tom diferente. Atrás das câmeras, ela sentia o peso da exposição e da quebra de confiança, não apenas com Zé Felipe, mas também com Leonardo, cujas declarações duras a deixaram ainda mais fragilizada. O silêncio se tornou uma estratégia, mas também um campo fértil para especulações. Enquanto um pai queria justiça e verdade, o filho se calava e a ex-nora se recolhia emocionalmente. O ambiente era de tensão e a sensação era de que a qualquer momento uma nova bomba poderia explodir e mudar tudo mais uma vez. O que começou como um anúncio calmo de separação transformou-se em um escândalo familiar, com desdobramentos ainda imprevisíveis. A relação entre Virgínia Fonseca e Leonardo está profundamente abalada. A ex-nora, que antes era tratada com carinho e respeito pelo cantor sertanejo, agora se vê no centro de críticas públicas e ataques velados que deixaram claro que o clima entre eles não é mais o mesmo. A ausência de Zé Felipe em meio à tempestade só aumentou o desconforto. Seu silêncio, interpretado por muitos como cumplicidade ou medo de confronto, acabou agravando as tensões. Virgínia, por sua vez, passou a ser vista não apenas como vítima de uma possível traição, mas também como alvo de uma campanha de desmoralização vinda de dentro da própria família do ex-marido. A bailarina, apontada como o pivô da crise, ainda não se pronunciou, mas sua presença constante ao lado de Zé Felipe parece confirmar aos olhos do público tudo aquilo que antes era apenas especulação. E diante de tantos ruídos, o que se espera agora são respostas. O público quer saber. Zé Felipe vai finalmente se posicionar. A bailarina vai quebrar o silêncio? Virgínia vai reagir às declarações de Leonardo e dizer sua versão dos fatos? A cada dia, novos indícios surgem, mas nenhuma confirmação definitiva. E assim, o caso segue em aberto, envolto em mistério, dor e mágoas mal resolvidas. Para muitos, a sensação é clara. Essa história ainda está longe do fim, e o que vem pela frente pode ser ainda mais surpreendente. O mundo dos famosos não para e aqui a fofoca chega primeiro. Se inscreve no canal Mais Fofocas e até o próximo vídeo.